Olá, bem-vindos meus queridos amigos alunos. Estou aqui com vocês para comentar a prova do escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi realizada agora dia 26 de abril, realizada domingo passado. Eu estou aqui gravando na quarta-feira, dia 27, dia 29, hoje é dia 29. Eu estou tão desligado que, deixa eu ver, hoje é dia 29 de abril realmente. Pronto. Então, eu vou comentar com vocês as questões dessa prova. Foram 16 questões realizadas pela VUNESP. A prova, no geral, teve um nível muito bom, um nível de médio para fácil, mas um nível muito bom no geral. Uma ou outra questão realmente deu dor de cabeça, mas, no geral, as questões foram muito simples. E o que nós vimos no curso de resolução de questões, ou revisão da teoria por meio de questões da VUNESP, a gente teve um excelente resultado, pelo que a gente viu, porque muitas das questões que nós havíamos visto, elas foram repetidas aqui, não exatamente ipsilíteres, mas o conceito em si foi repetido, e eu acredito que as pessoas que fizeram o curso no sotribunais.com.br, essa resolução de questões para a VUNESP, focada aí no TJ de São Paulo, as pessoas tiveram um bom resultado, pelo menos em informática, eu posso garantir, não posso falar pelas outras matérias, certo? E se você vai enfrentar algum curso ou algum concurso realizado pela VUNESP que cai em informática, feito esse, inclusive, que informática teve um peso bom, porque foram 16 questões. Então, se você tem objetivo de fazer VUNESP, entre no sotribunais.com.br e veja que tem um curso de informática, revisão da teoria por meio de questões da VUNESP. E como a VUNESP tem o costume de repetir essas questões, ou pelo menos fazer questões muito semelhantes, se você faz esse curso, você vai estar assim, razoavelmente bem preparado para fazer uma prova da VUNESP, se você vier enfrentá-la. Então, se você vai enfrentar a VUNESP, e VUNESP tem informática, entra no sotribunais.com.br. Mas o meu concurso não é para tribunais, João, não importa. Dentro do Sotribunais tem um curso de informática, focado em questões da VUNESP, ok? Se a sua banca é VUNESP, é aí que você tem que estudar. Tá tranquilo? Vamos embora. O que é que a gente vai ver agora? O que é que a gente vai ver? Vamos lá, vamos tirar minha tela da frente, certo? Pro lado lá, ok. E vamos começar a responder as questões. As primeiras são muito simples, né? Primeiro, em um computador usando o sistema operacional Windows em sua configuração padrão, diversos atalhos de teclado estão associados ao uso da área de transferência. O atalho de teclado destinado a desfazer a ação anterior, é... Ora, minha gente, você vai desfazer uma ação que você fez. Você apagou um arquivo, quer desfazer o envio da lixeira? Ctrl Z. A resposta, Ctrl Z, rápida e fácil. Confirmado o gabarito da banca, Ctrl Z, ok? Então nós temos a questão número 76, não tem o que fazer, essa é muito simples. A 76 diz o seguinte: um usuário de computador com o sistema operacional Windows, em sua configuração padrão, deletou um atalho presente na área de trabalho. Ele deletou um atalho que estava onde? Na área de trabalho, ok? Bom, o fato do atalho estar na área de trabalho, o fato de qualquer arquivo que você delete estar na área de trabalho, tá, faz com que ele seja enviado para a lixeira. Então, a priori, o que vai acontecer com esse atalho, ele vai ser enviado para a lixeira. Ele não vai ser apagado definitivamente. Se ele estivesse em outro canto, por exemplo, se ele estivesse numa unidade de disco removível, como um pendrive, vamos supor, está num pendrive, ok? Ok. Aí sim ele seria apagado definitivamente. Arquivos que estão no disco rígido, e a área de trabalho é dentro do disco rígido, tem direito a ir para a lixeira. Arquivos que estão em unidades de disco removíveis não têm direito a ir para a lixeira, portanto, são excluídos definitivamente. Tranquilo? Beleza. Agora, sobre essa ação, é correto afirmar o seguinte, veja só. A letra A diz que tanto o atalho como o arquivo associado ao atalho serão destruídos, sem serem colocados na lixeira. Veja só, atalho é um arquivo que aponta para outro arquivo, ou para outro objeto. Pode ser um arquivo, pode ser uma pasta, tanto faz. Mas um atalho é apenas um apontador, ok? Na hora que você apaga o atalho, ou você renomeia o atalho, ou você move o atalho, qualquer mudança que você faça no atalho, não afeta o alvo do atalho, certo? Então é como se existisse uma placa dizendo, olha, o arquivo é ali, certo? Aí eu pergunto a você, bom, se você queima a placa, o que acontece com a casa para a qual ele aponta? Nada, nada.
certo? Então, ou seja, quando você destrói um atalho, apaga um atalho, nada acontece com o arquivo original. E isso está descrito na letra C. O atalho será colocado na lixeira, sim, porque ele não está no pendrive, ele está na área de trabalho. E o arquivo associado ao atalho será preservado, nada acontecerá com ele. Letra C, certo? Tranquila também a questão, concordo com o gabarito da banca, tudo certo. 75D, 76C, ok? Um usuário de um computador com o sistema operacional Windows 7, questão de número 77, em sua configuração padrão, arrastou um arquivo presente em uma pasta da unidade disco C para uma pasta da unidade disco D. É correto afirmar que, bom, ele estava numa unidade de disco, unidade C, que é o disco rígido, e foi arrastado para uma unidade de disco D, que pode ser um pendrive, pode ser um cartão de memória, não importa. Pode ser um outro disco rígido, inclusive. Mas são unidades diferentes, certo? Sempre, não esqueça disso, sempre que um arquivo é arrastado no Windows entre unidades diferentes, ele vai ser copiado, certo? Ele não será movido, ele será copiado. Se ele for arrastado entre pastas dentro da mesma unidade, ou seja, da unidade C para a unidade C, aí este arquivo ele vai ser movido. Portanto, arrastado entre unidades diferentes, ele será copiado. Arrastado dentro de pastas, entre pastas da mesma unidade, ele será movido, ok? Portanto, resposta letra A, certo? Aqui tá, letra B é mentira, letra C diz que o arquivo e sua pasta serão copiados. Não tem por que copiar a pasta se eu só arrastei o arquivo. A letra D diz que o arquivo e sua pasta serão movidos. Não tem por que, está errado. E a letra E fala que o arquivo será movido para a pasta unidade de disco D. Bom, ele seria movido se eu tivesse arrastado de uma outra pasta da mesma unidade D. Arrastar entre pastas da mesma unidade é mover. Arrastar entre pastas de unidades diferentes é copiar. Ok? Questão 77, letra A, confirma o gabarito 77, letra A. Ok? Vamos para a próxima, uma próxima questão mais prática de Word agora, certo? É o seguinte. Em um documento do Microsoft Word 2010, existia uma tabela com a seguinte aparência. 3 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Um usuário realizou 2 ações sobre esta tabela, ambas feitas com ela selecionada, de modo que essa tabela ficou com a aparência apresentada a seguir. Considerando que essas ações foram realizadas por meio de seleção de opções de borda acessíveis a partir do grupo parágrafo, na guia página inicial, assinale a alternativa que contém 2 possíveis opções de terem sido selecionadas e que produzem esse efeito. Bom, em primeiro lugar, o que foi que nosso amigo fez? Entenda. O nosso amigo, ele não afetou as bordas externas da tabela, quer dizer, as bordas externas da tabela continuam aqui. Então, eu continuo aqui com as bordas externas. Mas o nosso amigo afetou as bordas internas, elas deixaram de existir, tá? Então, assim, deixou de existir essas bordas verticais, as bordas internas. Não estou dizendo que elas não existem porque as células deixaram de existir, elas pararam de ser exibidas. Então ele tornou elas invisíveis. E ele aproveitou e criou essa subdivisão aqui nas bordas, certo? E essa subdivisão realmente existe nas bordas. Ele tinha selecionado a tabela toda, como diz o enunciado, e aí ele desligou bordas internas e ligou também as bordas diagonais, certo? Então, o botão das bordas diagonais realmente é esse que está mostrado na letra A e na letra B. Mas se você reparar direitinho, a letra A mostra um botão que dá ênfase às bordas externas, estão mais grossas aqui, certo? E o botão que está na letra B é um botão que dá ênfase às bordas internas, portanto é o botão que influencia as bordas internas. Se for para... a letra C também, ó. A letra C também tem a alternativa. Deixa eu... Eita, pessoal, eu vou ter que rolar a tela e vou ter que apagar isso aqui porque vai ficar feio, certo? Então, ó. Tá? Mas aí veja só, qual é a diferença aqui, certo? Todas essas 3 mostram realmente a borda inclinada nesse sentido, tá? E aqui eu tenho ênfase nas bordas
externas, aqui eu tenho ênfase nas bordas internas verticais, aqui eu tenho ênfase nas bordas internas horizontais. Eu não desliguei as horizontais, eu só desliguei as verticais, certo? Então, muito provavelmente, eu estou tratando aqui da resposta da letra B, certo? Se fosse chutar, eu estou aqui fazendo como você faria se fosse chutar. Nunca vi isso na minha vida, João, eu não sei como fazer. A gente chutando, eu chegaria à letra B. O gabarito realmente da questão de número 78 é a letra B, confirmado. Mas você vai ver isso na prática agora. A gente vai, na prática agora, colocar o Word para funcionar. Ah, meu Deus, espera aí. Vamos colocar o Word para funcionar aqui, tá? O Windows é uma janela rodando aqui no meu Mac. Bora lá, Windows. Bora lá, Word. Mete bronca aqui, pronto. Então eu vou fazer aqui, vou inserir uma tabela. Inserir uma tabela, ó. 5 colunas, 3 linhas, uma tabela igual a que ele me pediu, a que ele mencionou. Vamos dar um zoom, vamos aumentar aqui o zoom da tabela para a gente ver isso funcionando. E aí eu vou selecionar toda a tabela, certo? Vou aqui no menu página inicial. Ele pediu para vir em parágrafo. Dentro de parágrafo tem as bordas aqui, ó. Repara uma coisa interessante aqui. Os botões estão aqui, os botões que estiverem ligados, ó, são os botões que estão ativos agora. Então, olha, eu tenho borda inferior, borda superior. Eu tenho bordas internas, mas aqui eu tenho borda vertical interna. Então, eu vou desligar a borda vertical interna, tá? E depois eu vou clicar aqui e vou ligar a borda diagonal superior, essa aqui. Pronto, foram os dois botões que eu ativei para ter isso aqui, o resultado da minha tabela, certo? Portanto, nosso amigo realmente ele nos tem o seguinte. Quais foram os botões que eu acionei aqui em bordas? Eu acionei, deixa eu selecionar a minha tabela, né? Porque é para isso que serve. Aí eu vim aqui em bordas, e eu não vou atrapalhar mais, espero a visão, mas eu usei as bordas, eu desliguei a borda vertical interna e liguei a borda diagonal superior. Essas duas foram os botões que estão lá na letra B, ok? Para obter o resultado visual que o nosso amigo nos mostra. Vamos voltar para lá. Letra B, aí com questão número 79, fácil também. Ó, considere a seguinte palavra editada em um documento do Word 2010. Engenheiro. O usuário selecionou a letra O dessa palavra e em seguida clicou sobre esse botão, localizado no grupo fonte da guia página inicial. Essa palavra ficará escrita na forma. Olha só, esse botão é o botão aumentar o tamanho da fonte. Quer ver? Vamos ver o aumentar o tamanho da fonte aqui. Rápido. Pronto, ó. Aumentar o tamanho da fonte está aqui, ó. Tá vendo? É esse botãozinho aqui. Tá aqui. Pronto. Um clique nele faz a letra ficar maior. Pera aí, se eu selecionei a letra O, e cliquei nele, a letra O vai ficar maior que as outras letras. Portanto, qual é o resultado que você acha que o nosso amigo vai ter pra gente aqui, né? Ó, eu tenho engenheiro com o O maior, essa é a resposta. Eu não tenho, aqui está engenheiro sobrescrito, vai se transformar em engenheira. É uma questão de identidade de gênero agora. Esse botão é o botão identidade de gênero, né? Eu tenho engenheiro com o primeiro aqui, não é um absurdo. E também não vou transformar em engenheira com letra minúscula. Portanto, resposta letra A. Tá aqui nossa letra A. É a resposta da nossa questão, tá? Questão 79, concordo com o gabarito, tá aqui, letra A, 79. Até agora o gabarito está indo bem, certo? Questão de número 80. A questão de número 80, ela diz o seguinte. Questão número 80 diz o seguinte. No Microsoft Word 2010 é possível a inserção de objetos como, por exemplo, cliparts, certo? Cliparts. Ao se clicar sobre o botão Clipart no grupo Ilustrações da guia Inserir, pode-se inserir. Bom, Clipart são coleções de fotos, vídeos, ícones.
Então são desenhos, né, desenhos vetoriais. Portanto, clipart são coleções que já vêm junto com o Word. Hoje, no Word 2013, que é o que eu uso, inclusive, não existe mais a opção clipart. Ele manda procurar imagens online, imagens que estão registradas lá na Microsoft, no site dela, ou imagens online como um todo, já que é possível hoje a gente pesquisar bastante imagens no Google e nos demais sites de busca. Portanto, a definição de clipart, o que é que eu posso inserir com clipart? Qual é a definição de clipart? Letra C, desenhos, filmes, sons ou fotos de catálogo para ilustrar um determinado conceito. É um catálogo, uma coleção de fotos, de sons, de vídeos, de desenhos para você utilizar nos seus documentos. Definição da letra C está perfeita. A letra A diz inserir gráfico do tipo colunas. Não é nos cliparts que eu faço isso. Se eu vou lá na guia inserir e peço gráfico, aí eu tenho a letra A. Gráfico, a letra A. Certo? Um elemento gráfico do tipo lista, processo, ciclo, hierarquia, relação, patrimônio, para desenhar diagramas, certo? Para desenhar diagramas. Isso aqui é eu acho que é Smart Art. Vamos ver, vamos lembrar aqui com vocês. Uma imagem de um arquivo, como por exemplo nos arquivos JPG, GIF, TIFF, BMP. Isso aqui é quando você pede para inserir uma imagem, certo? Inserir uma imagem. E linhas e formas básicas, setas, fluxogramas, textos explicativos, isso aqui é o que a gente chama de autoformas. Autoformas. Se você mandasse inserir autoformas, viria isso. Se você mandasse, cada um desses tem uma opção, e a gente vai ver agora, ó. Vai ver agora. Eu tô aqui na guia, eu venho aqui na guia inserir, e na guia inserir, olha só as opções que eu tenho aqui. Deixa eu tirar esse negócio da frente para não atrapalhar a visão da gente. Mas eu tenho aqui, ó, imagens é para eu poder inserir um arquivo do meu computador. Seria o que está na letra D, certo? Imagens online, que hoje é o imagens online, mas antes era o clipart, seria essa a resposta, clipart. Aqui está escrito formas, antigamente se falava autoformas. É o que ele manda dizer na letra E, ó. Setas, desenhos, setas, formas básicas, certo? Se eu quiser inserir aquele fluxograma, ó, inserir um elemento gráfico Smart Art, são para fazer fluxogramas, aquela opção lá de fluxograma, de lista, de processo, de ciclo, ó, tudo isso é o que a gente chama de Smart Art. Tá? E um gráfico, claro, são os gráficos que a gente conhece, gráfico de pizza, de barras, dispersão e aí vai, certo? Tudo isso também está no inserir gráficos. Portanto, as nossas opções aqui são, né? A letra A seria a resposta se fosse inserir gráfico, a letra B seria a resposta se fosse inserir Smart Art, certo? Por favor, letra B seria Smart Art. Certo? A letra C, que é a nossa resposta, é o clipart, que agora não existe mais. Agora são as imagens online, no novo Word, não no Word 2010. No Word 2010 ainda existe clipart. Então essa questão está válida, certo? A letra D seria inserir imagem. E a letra E seria inserir formas ou autoformas, ok? Pronto, aqui a questão número 80 respondida, letra C. Considere 81, rapidinho, ó. Considere os seguintes botões presentes na guia página inicial do grupo parágrafo do Word 2010. Cada botão recebeu um número a ser referenciado. 1, 2, 3, 4, 5. O botão que permite alterar o espaçamento entre as linhas do texto é o número 5. Claro, o número 5, esse cara aqui é o espaçamento entre as linhas, porque aqui nós temos alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificar. Rápido e fácil, né? Não tem muito o que fazer. Gabarito da questão 81, letra E, correto. Prosseguindo aqui. O enunciado a seguir é utilizado para responder as questões número 82 e 83. A planilha a seguir foi elaborada no Excel 2010, versão para a língua portuguesa, em sua configuração padrão. Número de processos, por ano, primeiro semestre, total, certo? Supondo que os valores das células D3 a D8 e B8 e C8 foram calculados utilizando-se as funções do Excel, é correto afirmar que, utilizando-se funções do Excel. Então, olha só, deixa eu sair daqui, né, para não atrapalhar, porque agora está do lado de cá a questão.
Então, veja só, o que nós temos aqui? Bom, eu tenho aqui uma coluna com o total. O total de quê? Bom, o total de processos em cada ano. Quer dizer, isso aqui é a soma dessa com essa, ok? Essas duas somadas resultam nesse 800 aí. Qual é a função que eu vou escrever para isso? Bom, essa aqui é a célula D3. D3, certo? O que acontece é que ele não está perguntando por D3, ele está perguntando por C8. C8 é o quê? Onde é que está C8? C8 está aqui, ó. Uma coisa é certa, essa aqui é a soma dessa coluna que está aqui em cima, certo? Então, o que apareceria em C8 seria a soma de C3 até C7, certo? Olha o que ele fez aqui, ele colocou um sinal de menos, como um traço, e não é isso, certo? Qual é a fórmula? Você pode pensar assim, primeiro, corta isso daqui, porque a função sum não se escreve assim. Não se escreve a função somate, não se escreve a função somate. O que se escreve é a função soma. Eu tenho duas alternativas aqui possíveis com a função soma. E a única que faz de uma determinada célula até outra determinada célula com o sinal de 2 pontos é a letra B. Portanto, a letra B, ou seja, o que aparece em D8, aqui, o que aparece na célula D8 é a soma de D3 até D7, certo? Escrita da maneira correta, escrita da maneira da letra B. 82, letra B, confirmado. Você consegue cortar rapidamente as alternativas que não são verdadeiras e você vai ficar entre duas, ou talvez ache a única alternativa certa no instante. Foi fácil, essa aqui foi fácil. Elaborou-se o seguinte gráfico a partir da planilha apresentada após a seleção de algumas células. Certo? Então, ele deve ter selecionado, muito provavelmente não, ele com certeza selecionou o seguinte, cadê? É o total, ele selecionou o que está aparecendo ali, é só o total, ele selecionou isso aqui, certo? E isso aqui. Ele selecionou essas duas colunas e mandou fazer o gráfico. E o gráfico desenhado é esse gráfico aí. João, esse gráfico está muito parecido com um gráfico de linhas, certo? Um gráfico de linha ou linhas é um gráfico que mostra variação no tempo. Concordo, é um gráfico de linha, mas não tem essa alternativa aí. Não tem essa alternativa. Então, como é que eu sei que gráfico é esse? Bom, se não é linha, mas parece linha, pode ter certeza, é dispersão, tá? O gráfico de dispersão, como está confirmado aí na questão 83, letra D, o gráfico de dispersão é um gráfico muito semelhante com o gráfico de linhas. A diferença é que o gráfico de dispersão, ele usa como eixo aqui uma das colunas. Ele vai usar como eixo uma das colunas. O gráfico de linha, não. O gráfico de linha pode ser desenhado, você pode pegar os vários dados aqui, 2, 3, 10, 20, 8, por exemplo, e você seleciona e o gráfico de linha ele vai desenhar isso aqui com base em um intervalo qualquer. Ou seja, o que vai estar aqui no eixo X não é necessariamente um dado da planilha. É uma linha, uma sequência que você pode atribuir, certo? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, quer dizer, vai ser uma numeração de sequência e apenas a variação dos dados comparados entre si vai interessar, certo? E o gráfico de dispersão, ele pega a relação dos valores em relação à apresentação de outra coluna, certo? Então, dispersão é um gráfico muito semelhante à linha. Se a VUNESP um dia voltar para você e fizer essa comparação, se mostrar um gráfico que parece linha, mas não é, né? Ou parece linha e não tem alternativa para linha, a resposta sempre vai ser dispersão, ok? João, se tiver as duas, bom, aí você percebe se isso aqui faz parte de alguma outra coluna. Se isso aqui faz parte de alguma outra coluna, e realmente faz lá, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, se isso aí realmente faz parte de outra coluna, então isso realmente é dispersão, certo? Não é se faz parte de outra coluna, é uma relação numérica, dispersão,
certo? Mas no caso aqui, parece linha, mas não tem linha na alternativa, dispersão é a única resposta. Não tem o que fazer, certo? Não era para eu sair, não era para eu sair. Vamos lá, vamos descer. Agora volta para a coluna de cá, eu vou voltar aqui, certo? Pronto. Então, olha só, elaborou-se uma planilha no Excel de grandes dimensões e sua configuração padrão e deseja-se manter sempre visíveis as linhas e colunas de importância da planilha, como os títulos de cada linha, ou os títulos de cada linha e os títulos de cada coluna. O botão do recurso congelar painéis que possibilita essa ação quer dizer, eu tenho uma opção chamada congelar painéis para fazer com que parte da planilha do Excel nunca role. Você vai usar a barra de rolagem, mas aquela parte nunca vai rolar. Então, qual é o botão que faz isso? Eu chutaria, se fosse olhar assim, porque eu não uso o botão, eu uso tecla de atalho, mas se eu fosse chutar, eu chutaria a letra A. 84, errei, não é a letra A. Mas, olha só, vamos ver aqui quais são esses botões. Não pensa que eu não erro, não, que eu também... É claro que eu erro, óbvio que eu erro. Vamos para o Excel. Excel, certo? Excel está aqui. Aí aqui na guia exibição, aqui em cima, você tem o botão congelar painéis e as opções do congelar painéis, ó. Ele tinha criado o desenho do botão. Veja que coisa interessante. Eu acho que aquele outro botão foi criado por eles, não foi não? Ó, o congelar painéis aqui, ele só tem 3 botões. Congelar só a linha superior, congelar só a primeira coluna e congelar painéis. Então, congelar painéis é esse, que tem a primeira linha, a primeira coluna com esse tracinho e apenas uma das células em azulzinho. É esse o botão. Botão este que nós encontramos na letra B, realmente. Se bem que não é esse traço mais não. Ah, mas desculpem, é porque eu estou usando o Excel 2013 e a arte de alguns botões mudou. O desenho de alguns botões mudou. Então, mas para identificar o que fica congelado é a primeira coluna, a primeira linha, e a célulazinha, a primeira célula livre fica em preto. O desenho é fácil de identificar. Tem que decorar a tecla de atalho, tem que decorar ícone, além de decorar a tecla de atalho, é um absurdo, né? Vamos lá. Um usuário do Excel, versão para a língua portuguesa, em sua configuração padrão, elaborou uma planilha e protegeu todas as células para que outros usuários não as alterem. Caso algum usuário deseje remover essa proteção, ele deve. Qual é a opção que vai lá e retira isso, certo? Selecionar a aba revisão do menu, clicar no ícone Deixe proteger planilha, do grupo alterações e digitar a senha solicitada. Vamos ver se realmente é isso, 85. Vamos ver se, porque eu fui no chute, certo? Vamos ver se é isso mesmo, ó. Vamos voltar para lá, para o Excel. No Excel ele manda vir na guia revisão, certo? Dentro de revisão, nós temos o quê? Nós temos o grupo alterações, está aqui, e do grupo alterações tem a opção proteger planilha, certo? Proteger planilha serve para isso. Então, o botão proteger planilha realmente está aqui, tá? Impeça que outras pessoas façam alterações. Eu protejo a planilha, boto uma senha, ninguém vai poder mexer, mas se o cara chegar, eu quero alterar essa célula, ele vai ter que vir aqui na guia revisão, alterações, está aqui em cima o grupo, proteger planilha e digitar a senha que eu impuser, certo? Então, a letra A realmente é a resposta para a gente. Ok? Vamos lá. Aqui já pergunta por PowerPoint. Eu vou sair da minha tela aqui e voltar para o outro lado. No Microsoft PowerPoint 2010, um usuário deseja efetuar a verificação da ortografia do conteúdo presente em seus slides e uma das formas para realizar tal tarefa é acessar o botão Verificar ortografia, que na configuração padrão do PowerPoint é acessível por meio da aba onde está a verificação da ortografia. Bom, se for chutar, o que é verificar a ortografia? Verificar a ortografia é saber se todo o teu texto está correto antes de apresentar a palestra, antes de apresentar os slides. Então, é um processo de revisão. E eu chutaria letra C, revisão. Mas pode não ser. Mas eu acertei. Certo? Tanto no PowerPoint, deixa eu ver nos outros programas também. Mas, ó, revisão
dentro da guia revisão, como eu tenho aqui, ó, eu estou aqui no Excel, tá? A guia revisão, e logo o primeiro botão da guia revisão é o verificar a ortografia. Se isso é assim no Excel, isso muito provavelmente é assim no PowerPoint, certo? Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou abrir o PowerPoint só para a gente ter certeza, mas o gabarito é esse mesmo. A gente vai entrar no PowerPoint só para dizer que não tem dúvida sobre o que está acontecendo, certo? Estou usando o PowerPoint 2013 também. Ok? Vamos pegar uma apresentação em branco. PowerPoint. Aqui, por exemplo, é a hora em que todo torcedor do Náutico, todo torcedor de quem? Faz tempo. Vamos lá tirar onda com alguém do Rio de Janeiro, tirar onda com alguém de São Paulo, né? Sei lá, o do Palmeiras, torcedor do Palmeiras. Não, mas Palmeiras tem, né? Talvez Santos, faz tempo que o Santos não tem, né? Então clique aqui para adicionar um título. É nessa hora que o torcedor do Santos, por exemplo, ele não aprende mais PowerPoint porque ele tem que adicionar um título, e faz tempo, né? Quer dizer, eu nem lembro mais. Mas vamos lá. Revisão, verificar a ortografia, tá aqui o botão verificar a ortografia na parte de cima, o meu mouse está mostrando aí. Ó, verificar a ortografia dentro de revisão, tranquilo. Vamos lá. Estou passando aqui da meia hora já, viu? Vamos lá, mas é para adicionar 16 questões aqui no nosso comentário. No PowerPoint 2010, a finalidade da função ocultar slide, acionável por meio do botão do mesmo nome, é fazer com que o slide selecionado, quando você está numa apresentação, aí você tem 200 slides, vamos supor. Aí tem um dos slides que tem informações que você precisa, mas você não quer mostrar. Vamos supor que sei lá, você vai apresentar os slides no governo, junto ao governo, tem um dado lá que não é interessante que você mostre que você sabe sobre o governo, alguma coisa assim. Então você não quer apagar o slide, os dados são bem construídos, não quer apagar o slide, mas não quer mostrá-lo na apresentação. Aí você oculta o slide, certo? Então, o que acontece com o slide oculto é isso aqui, ó. Ele não vai ser exibido no modo apresentação. Quando ele estiver no modo apresentação, ele não vai ser exibido, ok? É o slide 80, você vai passar do 79 direto para o 81, as pessoas não vão ver o 80 quando você estiver palestrando, ok? Portanto, questão de número 87, letra E, tá? Questão 88, fácil e rápida, e-mail, né? Endereço de correio eletrônico são padronizados quanto à sua composição para possibilitar a correta identificação. Dentre as alternativas apresentadas, aqui contém um endereço de e-mail de acordo com a padronização. Poxa, olha só, carlos@casa.br. Né? Aí você vai dizer assim, peraí, mas casa.br, cadê o .com? E quem disse que precisa? Né? Pode ser que se coloque assim. Aí olha o que eu tenho aqui, marcos.com.br, arroba no final, tá errado, né? Arroba carlos.com.br, tá errado. Jogo da Velha, marcos@engebr e marcos@jogodavelha.com.br, certo? O sinal de Jogo da Velha é um sinal proibido, né? Mas não é proibido, não sei lhe informar se ele é totalmente proibido na internet. Mas com certeza começar os nomes, tanto da caixa postal quanto de começar o nome de um domínio com o Jogo da Velha, eu acho que não é possível não, certo? Mas com certeza carlos@casa.br. Qual é o problema de casa.br? É possível ter um domínio com um nome diretamente no BR? É possível, isso acontece o tempo todo. Só não é uma entidade normal, é uma entidade poderosa da internet. Quer ver? Registra aí. Entidades educacionais. O FPE.br, certo? O FPE.br é o domínio da Universidade Federal de Pernambuco, certo? Então é possível, carlos@casa.br, resposta letra A, é a nossa resposta, 88, tranquilo, confirmado, não tem o que fazer. Ok? Vamos lá. 89. Para que a mensagem possa ser enviada pelo serviço de correio eletrônico, é imprescindível a inclusão. Olha, para eu poder enviar uma carta, um e-mail, é necessário, é imprescindível, ou seja, necessário a inclusão. Aí, letra A, de pelo menos uma palavra no campo assunto. Não, eu posso mandar e-mails sem nada no campo assunto, certo?
Letra B, de pelo menos uma letra no corpo da mensagem. Não, eu posso mandar um e-mail vazio. Letra C, da mensagem em formato de texto. Não, a mensagem pode ser mandada em formato de texto ou em formato de texto rico, texto enfeitado, certo? Do endereço de e-mail nos campos para ou CC ou CCO. Se eu quiser mandar um e-mail para alguém, esse e-mail pode estar vazio, sem assunto, tudo. Mas eu preciso ter, pelo menos, no campo para, pelo menos um destinatário. Ele colocou aqui ainda no CC ou no CCO. Tem programas de correio eletrônico que eles, se você colocar só no CCO ou só no CC, ele não envia. Tem que ser no campo para. Mas assim, ele está perguntando por uma regra do e-mail, não uma regra de um programa específico de e-mail, ok? E eu saí aqui da tela e não voltei. Olha só que legal, né? Que coisa. Eu falando para a câmera como se eu estivesse olhando para vocês e vocês não me vendo. Então, o que eu tenho aqui, a letra D, eu tenho que ter pelo menos o endereço de e-mail em um dos campos, nos campos para ou CC ou CCO, mas com certeza no campo para é necessário. Aí, se você ficar em dúvida, peraí, mas vamos ver a letra E, o nome completo do destinatário no campo para. Nome completo. No meu caso, João Antônio Carneiro Leão Gomes de Carvalho. Você não manda e-mail para mim assim, com certeza. Portanto, resposta letra D, questão 89, tudo certo. Ok? E para finalizar, já estamos chegando perto dos 40 minutos de aula. Eu gosto de comentar com detalhes, mas aqui vai adicionar para muita gente isso aqui, as questões do Unesp. Nos navegadores, ou seja, browsers, falta um S ali, da internet típicos, quando são acessados alguns sites específicos, é apresentado um ícone com um cadeado junto à barra de endereço do navegador. A apresentação desse cadeado indica que, aí vamos lá, o site apresenta restrição de acesso. Não. A conexão do navegador com o site é segura. Sim. Então, a presença de um cadeado, você está lá navegando no site, e aí aparece um cadeado, e aí aparece https, é sinal de que o https é o protocolo que está sendo usado e é um protocolo que estabelece uma conexão segura entre você e o site que você está acessando. Portanto, letra B. A letra C diz que há necessidade de possuir uma senha. Não. A letra D diz que o conteúdo do site é livre de vírus. Não. Cuidado com isso, viu? Aparecer o cadeado é sinal que o site é livre de vírus e outras ameaças. Não. A conexão entre você e o site, a conexão é segura, de modo que os dados apresentados ou trafegados entre vocês dois, trocados, não vão ser vistos por bisbilhoteiros. Qualquer bisbilhoteiro que queira ver a conexão de vocês não vai conseguir ver, certo? Então, a conexão é segura, mas não significa que o conteúdo que está aqui no site é 100% correto, livre de vírus, não tem nada a ver. E aqui diz que o conteúdo do site tem acesso privado. Não, não é isso. Letra B, a resposta, questão 90, letra B, confirmado. Pessoal, esta foi a prova do escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, realizado dia 26 de abril de 2015. Nós acabamos de comentar toda ela e não há possibilidade de recurso, ok? E para você que está estudando para as próximas provas da VUNESP, esta prova foi uma verdadeira, vamos dizer assim, prova cabal para você de como é que a banca cobra, o que é que a banca cobra de você, como é que a banca vai exigir de você o conteúdo. Essa aula está sendo somada também ao curso completo lá de resolução de questões, de revisão da teoria no sotribunais.com.br, um curso de informática para a VUNESP. Se você está interessado em ver isso, vai lá no Só Tribunais, se inscreve no curso. Tá? Um abraço, fica com Deus e até nosso próximo comentário de provas da VUNESP. Um abraço.